Ok, pessoal, já são 10 horas, eu vou começar a transmitir, tá bom? Boa sorte a todos e obrigada. Vamos só aguardando as pessoas se conectarem, os números estão aumentando aqui. Enquanto todos se conectam, bom, primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer aqui ao nosso ilustre painel pela participação nesse evento, que é o nosso segundo evento da série de webinars do Plano de Investimento, né, o Destravando o Potencial de Investimentos Verdes para a Agricultura no Brasil. E hoje a nossa conversa ela vai ser voltada para o setor florestal e as oportunidades mapeadas no setor florestal. A gente tem tradução simultânea disponível e o webinar também vai ser transmitido pelo canal de YouTube do Mapa. Então, só vou fazer esse anúncio também em inglês. For those joining us internationally, there is translation available. Just click on the translation icon on Zoom. E em termos das perguntas, elas podem ser enviadas pelo box, né, do chat e elas serão disponibilizadas para os panelistas durante o evento. Bom, os números estão aumentando aqui, eu acho que a gente pode já iniciar pontualmente. Então, eu gostaria de passar a palavra para o José Ângelo Mazilo, secretário adjunto para a Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará a abertura do nosso webinar. José Ângelo. Muito obrigado, Leisa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa iniciativa tão cara para o nosso governo, que é desenvolver as finanças verdes, as finanças sustentáveis para o nosso agronegócio. Repetindo o que eu disse na primeira vez, a busca pela sustentabilidade é o caminho natural de toda atividade empresarial. E a atividade empresarial somente será sustentável se for capaz de sustentar três aspectos conjuntamente, que é o aspecto econômico, o aspecto ambiental e o aspecto social. E, para garantir isso, surgiu as boas práticas de governança que visam exatamente a sustentabilidade do negócio, do negócio a longo prazo. Então, nós temos aqui os 4 elementos que compõem a sustentabilidade de qualquer atividade empresarial: o lado econômico, o lado ambiental, social, apoiado em sólidas práticas de governança. Eu gosto de frisar, e na outra oportunidade fiz isso, e agora aqui repito, que o caminho na direção da sustentabilidade requer racionalidade. E é isso que nós estamos nos empenhando aqui, a CBI e o MAPA. Vamos montar um arcabouço racional para entender como que a nossa agropecuária pode ajudar na sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade social. Mas nós enfrentamos barreiras. A primeira barreira delas, eu acho uma boa. O Brasil está sempre sob o escrutínio, está sempre sob a inquirição internacional, e nisso tem um aspecto positivo para nós. A gente redobra a nossa atenção para as políticas ASG, mas essas questões elas transcendem conjunturas. Escrutínio, inquirição é uma coisa, mas muitas vezes nós recebemos críticas que são muito baseadas em visões políticas, em visões conjunturais, e a gente precisa se lembrar que políticos, seus críticos, vêm e vão. Mas o que fica? Fica ao longo do tempo o meio ambiente e a sociedade, né? Então, basear nossas decisões somente em humores, a gente tende a ficar preso e, muitas vezes, numa visão sectária, que pode nos levar a tomar atitudes contrárias ao interesse do meio ambiente e da sociedade. Então, o que eu venho propor aqui, o que eu tenho falado em meus discursos, vamos tentar uma abordagem mais estrutural e mais estruturante. E nisso a gente olha o Brasil, olhamos a sociedade brasileira. E eu falei isso na vez passada e repito aqui: a sociedade brasileira ela é predominantemente conservacionista. A nossa natureza faz parte da nossa cultura, do nosso ideário, da nossa identidade. Veja a literatura, poemas, veja os nossos romances, o Guarani, Canção do Exílio,
veja a nossa música, o nosso folclore, veja os símbolos nacionais, veja o nosso hino, como é que ele se refere à nossa natureza. Veja a interpretação que damos às cores da nossa bandeira, não fala a origem das cores, mas a interpretação que foi dada. O brasileiro não se dissocia da sua natureza. Ser habitante de um país exuberante, sua flora e sua fauna, seus rios, cachoeiras, cascatas, tudo isso faz parte da representação que o brasileiro tem de si mesmo. Isso é indissociável de nós, do nosso ego, da nossa psique. A sociedade brasileira, ela não quer, ela não precisa, ela não está fazendo e nem tem a intenção de desmatar mais nada para aumentar a sua produção agropecuária. Já está internalizado que trabalhar as atuais áreas que nós temos, de lavoura, de pecuária, que somadas dão mais ou menos 230 milhões de hectares, já é mais do que suficiente. Isso já está internalizado. Agora, eu estou querendo dizer que a questão ambiental do Brasil, como eu disse a outra vez, é um mar de rosas? Claro que não. É impossível você chegar num país que tem 210 milhões de habitantes, todo mundo pensar igual. Então, a gente ainda tem algum interesse divergente sobre o meio ambiente. E, apesar de sermos uma nação maciçamente conservacionista, o jogo não está ganho. Vocês me perdoem aqui, eu vou usar a expressão popular. Nós ainda temos picaretas no meio empresarial que acham que tem que sair derrubando tudo. É a minoria, mas tem esses picaretas. Tem pessoas que têm que ser tratadas no rigor da lei criminal do meio ambiente. Nós ainda temos técnicas agrícolas de subsistência, coivar, o nome que se queira dar, aquela técnica itinerante, que precisa também ser modernizada, porque traz algum risco também ao meio ambiente. Então, nós precisamos sacramentar nosso rumo na direção correta. E é isso que o atual governo deseja. O governo atual, esse que está aí, esse governo que pegou uma pessoa como eu e outras pessoas iguais a mim para tocar esse assunto e que demonstram posição absolutamente rigorosa ao tema, como eu estou expondo aqui. A aplicação inflexível da lei criminal para quem desmatar. Ora, se um governo não tem a clara e real intenção de colocar a preservação ambiental em primeiro tema, em primeiro plano da sua agenda, ia montar uma equipe como nós aqui? Então, no webinar de hoje, eu gostaria, é uma sequência dessa construção que nós estamos fazendo em conjunto, e gostaria de destacar mais particularmente a questão do compliance, da conformidade ao Código Florestal. É imprescindível a conformidade rigorosa ao Código para a gente desenvolver as nossas finanças verdes, para a gente, de fato, dar o caminho, dar o primeiro passo que vai ser como queimar as caravelas, né? É o passo que não tem mais volta, é o cumprimento rigoroso do nosso Código Florestal. É básico, e digo mais para vocês, o Código já está na cabeça dos proprietários rurais. Seu convencimento, o convencimento do proprietário rural que tem que cumprir o Código, já é questão superada. Nós temos governança institucional no país sobre esse tema. A Justiça, o Ministério Público, a imprensa, órgãos do Executivo, todos sabem da importância hoje de se respeitar o Código Florestal e os seus ditames estão internalizados. Mas, como qualquer lei, a lei não é auto-aplicável. Não é o fato de vamos trazer uma lei por ordenamento jurídico, automaticamente está todo mundo em conformidade. Se fosse assim, não precisariam, os países não precisariam montar poder judiciário e nem ter polícia. Então, é evidente, a lei surge da vontade majoritária de um povo que foi traduzido pelo Congresso num texto que tem que ser cumprido. Agora, nós precisamos da efetividade plena. Nós já estamos num bom caminho, mas precisamos perseverar nessa direção. E o que nós temos que fazer agora é ter meios de mensurar esse nível de conformidade. Nós temos que ter meio de identificar atipicidades, situações atípicas e que precisam de atenção diferenciada do Estado e corrigir desvios. Temos, evidentemente, a inércia de um Estado, de uma estrutura bastante fragmentada, mas que
E isso pode ser suprido com o amálgama, com a catalisação das finanças verdes. E é isso que nós vamos ver hoje ao longo dos painéis desse webinar. Bom, eu tenho dito em todos os eventos, e repito aqui, estigmatizar o Brasil na questão ambiental é prestar um desserviço ao meio ambiente, é prestar um desserviço às questões climáticas globais e até mesmo à saúde da população mundial, dado o potencial que nós temos. Quinto país em área do mundo, 850 milhões de hectares, 2/3 disso aí biomas naturais ainda preservados. Produzimos em 1 hectare de forma sustentável, que um país em clima temperado necessita de 2 ou 3 hectares. Nós somos peça-chave no combate às pandemias que advêm de zoonoses virais. Podemos multiplicar a produção de grãos sem desmatar mais nada. Sociedade com inequívoca vocação conservacionista. Tanto é que passou no Congresso uma legislação que obriga o proprietário rural a manter em sua propriedade reservas nunca inferiores a 20% e que chegam a 80% da sua propriedade nos biomas de floresta amazônica. Qual país do mundo tem isso? Qual país do mundo o proprietário ou assumiu essa condição de reserva, de promover a reserva legal, a conservação ambiental? Temos desenvolvido diversos protocolos e processos de produção que intensificam o uso da terra, o uso da terra seguindo rigorosas práticas de agricultura de baixo carbono. Aí eu pergunto, nós vamos aproveitar esse potencial ou vamos colocar esse potencial em risco? Então, a nossa abordagem tem que ser estruturante, tem que deixar de lado visões conjunturais, visões muitas vezes sectárias, e vamos trazer o nosso agronegócio sustentável para o jogo de uma forma mais intensa. Faça essa introdução, então, como um convite para iniciarmos essa construção racional, que parta de fatos, que seja efetivo, que nos leve onde queremos chegar, ou seja, preservar os valores que queremos preservar. Por fim, não se esqueça que precisamos saber dos potenciais investidores, qual a estrutura de governança que dá conforto a eles para investir no nosso agro sustentável, qual o montante, quais características de operação que interessam, quais obstáculos que nós precisamos vencer para o investidor investir em nosso agro sustentável, tá bom? Queremos estreitar essa distância e levar para você, investidor, o que você precisa. Dito isso, devolvo a palavra para a Leis, agradeço, um abraço a todos e que tenhamos uma manhã muito boa de bons insights sobre a matéria. Obrigado. Obrigada, Ângelo, pelas colocações, por destacar essa questão, né, desse tripé, tanto econômico, social e ambiental, e também, né, o que tem sido feito, né, pelo Brasil, os desafios também, mas muito, né, de como esse financiamento verde também pode beneficiar quem já está implementando ou quem quer implementar melhores práticas de baixo carbono. Eu gostaria de passar a palavra ao André, que vai falar um pouco mais sobre o plano de investimento e dar os destaques aí ao setor florestal. O André liderou a construção do plano de investimento e ele é membro da Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes desde 2016, né, ano da criação dessa iniciativa, e atualmente ele é diretor de novos negócios na Iguá Saneamento. Então, André, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Leisa, super obrigado pela introdução. Bom dia, Zé Ângelo, Alain, Paulo, embaixador José Carlos Fonseca, Júlio, colega e o time da Climate Bonds que está dando todo o suporte aí para ir adiante. Leila, se você me permite, eu vou compartilhar a apresentação, que eu acho que facilita para ilustrar o que a gente vai falar. Maravilha. Vocês estão vendo a tela, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer e reconhecer aqui, eu tive o prazer de coordenar a parte técnica desse trabalho, mas ele não teria saído da forma como saiu, com a qualidade que saiu, sem o papel da Leisa e de outros integrantes da Climate Bonds, que fizeram um trabalho sensacional na construção aí do Depara, daquilo que é o potencial de investimento da agricultura e qual tipo de linha, né, que dentro da taxonomia da Climate Bonds que pode sustentar a certificação verde para esses investimentos.
Então, acho que esse é o primeiro reconhecimento aí, que é um trabalho feito por várias mãos, com participação de em diversos momentos, de diversos interlocutores, tanto da Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes, mas mais destacadamente do subcomitê de agricultura, que teve a oportunidade de ver uma versão preliminar desse trabalho e contribuir ainda mais para que ele fosse um trabalho bem pragmático e aplicável ao dia a dia das pessoas. O pano de fundo desse trabalho, e a principal missão dele é, primeiro, reconhecer e traduzir em números o potencial que a agricultura brasileira tem para acessar linhas de financiamento verdes. Tá? E esses números, eles surpreendem, mas eles não são nada diferentes do tamanho que é a agricultura brasileira e do que é o potencial que esse setor tem para gerar o reconhecimento que todos nós já conhecemos e sabemos que existe, mas que nem todo mundo, e aí, por assim dizer, o globo mesmo, nos outros países, vem conosco. Então, a acessar essas oportunidades, que somam quase 700 bilhões de reais, ou seja, 140, 150 bilhões de dólares, em potencial de certificações verdes na agricultura, é algo que nós deveríamos, como participantes e entusiastas da agricultura e conhecedores da vocação natural brasileira de expandir sua produção agrícola de forma sustentável, expandir a sua atividade agropecuária, né, de forma sustentável, temos obrigação de promover e fazer com que o reconhecimento se dê da melhor forma possível. Então, a gente tem aí oportunidades identificadas nesse relatório que foi feito, ainda, assim, eu diria, de forma bastante conservadora. Eu acho que tem muito mais coisa aí para ser identificada, mas a gente tem muito conforto em dizer que esses 700 bilhões são o que seriam os low-hanging fruits, ou seja, os frutos mais fáceis de serem colhidos e que poderiam traduzir, né, já certificar, já deixar claro para o mundo o perfil que o José Ângelo bem destacou, o perfil de economia que preserva seu meio ambiente, cresce, mas preserva o meio ambiente. Então, a gente tem aí a parte de regularização ambiental somando 20% desse total, pecuária com uma participação importante, em especial na recuperação de pastagens degradadas, energias renováveis 14% e florestas com um percentual importante de 7% do total, e a gente vai tratar disso aqui hoje. E da onde surgiu, né? Da onde surgiu essa nossa convicção? Ela nasce em números. O Brasil vem crescendo há décadas a sua produtividade sem expandir na mesma velocidade, aliás, numa velocidade bem inferior à área ocupada. Ao longo de todos os últimos anos, o governo e a população vêm reforçando as políticas de preservação no meio ambiente. Na mesma linha, programas de governo, já que fazem mais de década, reforçam e vêm promovendo instrumentos de financiamento público e privados que fomentem a expansão sustentável. E, por fim, a gente tem um berço de pesquisa tecnológica que visa tornar disponível para o produtor o estado da arte da tecnologia aplicada ao campo. E aqui esse bullet tem um nome, é Embrapa. É um orgulho nacional ter a Embrapa aqui, desenvolvendo e ajudando a expansão da agricultura de uma forma sustentável, inteligente e inovadora. Bom, existe muito potencial do Brasil para acessar esse mar de recursos global que quer investir numa nova economia, numa economia que transicione para uma economia de baixo carbono, que busque um comprometimento ESG, que traduzem, né, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação social e uma preocupação com a governança dos negócios. Não é pouco dizer também que investimentos verdes na agricultura eles atendem vários ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, investidores preocupados com critérios ESG, com comprometimento com as metas globais que se traduzem no ODS, estão procurando ativos para alocar seus recursos. E o Brasil é um dos maiores emissores de títulos verdes, mas muito aquém da sua capacidade.
Se a gente for ver, há uma evolução grande, né, na emissão de títulos verdes, desde 2015 até hoje. Boa parte disso por representantes do grupo que está aqui hoje, né, da 35,2% estão associados ao uso da terra, e aí entram as grandes empresas de papel e celulose. É importante escutar deles aqui como é que foi por que fazer isso, né, e como é que tem sido essa relação com os investidores nos títulos verdes que já foram emitidos, mas existe muito potencial ainda para ser atacado. Aqui é um pouco de ilustração, isso faz parte do relatório. Aliás, todos os itens que eu estou descrevendo aqui de forma simplificada e meio que en passant, são parte integrante do relatório e estão descritos lá de forma mais descritiva e profunda. Mas a agricultura ela representa 21% do PIB brasileiro e é a maior responsável hoje pelo superávit comercial na balança comercial do Brasil. Como o Zé Ângelo falou, hoje o Brasil preserva aproximadamente 2/3 da sua área com a vegetação nativa. Hoje nós ocupamos com a agropecuária e aí, nos seus diversos usos em torno de 30% da área brasileira. E o gráfico da direita ele destaca um ponto importante. De 77 até 2008, 2019, 2018, 2019, a produção agrícola aumentou 5 vezes. E a área ocupada não chegou a aumentar 2 vezes. O que mostra e reforça o ponto que é possível expandir a produção agropecuária sem expansão de área na mesma proporção. Além disso, a gente tem um contexto muito importante assim, de política para manter essa sustentabilidade. Mais uma vez, remetendo ao que o José Ângelo falou no começo, no Brasil inteiro há um compromisso de preservação dentro da própria área do agricultor de 20% da sua área. E esse compromisso ele aumenta dentro do bioma do Cerrado, quando está perto da Amazônia, para 35%, e na região da Amazônia Legal, isso vai para 80%. Isso não tem paralelo em outro país. E o gráfico da direita mostra uma iniciativa do governo que foi iniciada lá em 2010, que foi o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Tinham 7 metas para serem atingidas em 10 anos. Dessas 7 metas, 3 foram atingidas com alguma folga, que é a fixação biológica de nitrogênio, o sistema de plantio direto e a integração lavoura-pecuária. Mas a gente tem ainda bastante coisa para andar quando se toca em recuperação de pastagem, um pouco em florestas comerciais, tratamento de resíduos e uma visão global dos 6 temas traduzidos na aplicação de tecnologias ABC ao campo. Esse gráfico traduz um pouco da visão de potencial que a gente tem do acesso ao crédito dos produtores. Isso é mais importante, às vezes, para o pequeno produtor. Acho que a indústria de papel e celulose aqui representada ela é uma exceção a essa regra. Ela acessa o mercado de capitais há muitos anos e com muita eficiência. Mas uma visão global da agricultura brasileira poderia se dizer o seguinte: na média, quem financia a agricultura é 1/3 o próprio reinvestimento capital próprio das pessoas, 1/3 bancos, e aí muito lastreado no crédito rural, e o outro terço vem da cadeia de valor, seja dos distribuidores ou fornecedores de insumo, ou do potencial vendedor que financia também a produção. Então, isso é um ponto importante, porque parte dessa fonte de financiamento ela pode ser substituída por outras fontes que podem ser certificadas com títulos verdes. E aí entram os títulos do agronegócio, que todos aqui conhecem muito bem. Além desses títulos do agronegócio, existem os fundos de direito creditórios, que são instrumentos de securitização bastante eficientes. As debêntures de infraestrutura, em especial quando se fala de geração de energia no campo, e uma inovação recente trazida pela Lei 13.986, que é permitir a emissão em dólares e no exterior dos CRAs, o que deve facilitar bastante o acesso a esses mercados por potenciais emissores. Essa tabela a gente tentou trazer aqui, acho que é menos relevante para esse fórum,
mas quem são os principais indutores das melhores práticas. Isso se dá muito pela capacidade de acesso aos mercados, ou seja, para soja e milho, os principais irrigadores, né, de valor para essa cadeia são os fornecedores, os distribuidores, o próprio agricultor, cooperativas e traders. Em cana-de-açúcar fica bem destacado o papel da indústria. No gado de corte também, acaba sendo a indústria o grande promotor aí de fornecimento de capital para a cadeia. Café fica mais diluído entre fornecedores, capital próprio dos agricultores, cooperativas e traders. Algodão, uma concentração nas traders. Frangos e suínos, a gente vê um papel relevante das cooperativas e da própria indústria. E é importante assim, contextualizar o que a gente espera, né? O que a gente pretende construir com esse trabalho que nasceu em 2016, evoluiu para a criação do subgrupo de agricultura, se sedimentou com esse trabalho que identifica o potencial ainda, diria eu, conservador, de 700 bilhões de investimentos para o setor. A ideia aqui, com os diversos players, é entender as oportunidades, construir um pipeline, que é um pouco que a gente tentou fazer aqui nesse estudo, criar as formas, identificar os mecanismos financeiros para serem rotulados, ter aí players que ajudem a distribuir e divulgar essas emissões, e isso tudo ajudaria, né, com o papel do governo e reguladores, a criar um ambiente mais favorável para investimento no Brasil. Como eu comentei, assim, o estudo ele segmenta em diversas frentes, e aí um trabalho super bacana do time da CBI, liderado pela Leisa, de fazer exatamente esse deparo. O que eu posso fazer, que tipo de categoria que se enquadra essa atividade e que critério da Climate Bonds eu posso utilizar. Então, é meio que um manual, a gente queria que vocês entendessem esse estudo como um manual, pelo menos do lado do potencial emissor, daquilo que pode ser financiado, que categoria ele se enquadra assim, para se adequar aos critérios e que critério utilizar dentro da taxonomia da Climate Bonds. Então, esse é um deparo aqui que é bastante ilustrativo e mostra o potencial individualizado para cada uma das atividades. E, por fim, o estudo, como todo estudo, né, ele termina com sugestões de aprimoramento. A gente passa aí por uma questão de melhorar a regulação dos instrumentos que já existem. Existe potencial aí para criar um fundo específico para o agronegócio, como a própria CVM fez recentemente para debêntures de infraestrutura. Isso tem potencial interessante de trazer mais atenção para o tipo de investimento. Existe uma possibilidade bastante interessante de expandir o uso de fundos de investimentos imobiliários, que hoje são bastante aceitos para desenvolvimentos industriais e urbanos, expandindo para a agricultura. Tem bastante coisa para evoluir, tanto em CRA, LCA e FDICs, e no uso de recebíveis do agronegócio para a emissão de covered bonds. Então, a gente recomenda algumas evoluções nesse sentido. Há também uma provocação no sentido de simplificar e expandir linhas de crédito que tenham foco em sustentabilidade, seja em desburocratizar, por exemplo, o registro das CPRs para uma coisa eletrônica, ou mesmo melhorar condições de crédito para produtores que estejam em conformidade ambiental e se comprometam com uma agenda verde. Um ponto que é claro para todos nós aqui é que há um espaço bastante interessante para o governo evoluir na questão de seguros e derivativos climáticos, saindo um pouco da questão de prover funding e mais para tomador de risco e facilitar o acesso desses produtores a outros mecanismos de financiamento. É isso, Leis. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Tenho os meus contatos aí e fazendo um pitch aí que no mês que vem, daqui a menos de um mês, de 8 a 10 de setembro, vai acontecer pela primeira vez virtualmente a conferência da Climate Bonds de 2020. E aí tem um link aí para todo mundo se registrar e seguir e acompanhar, né, esse evento que é super importante e que vai trazer todas as evoluções no mundo das finanças verdes. É isso, Leisa. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Estou à disposição caso haja alguma pergunta. Obrigado. Obrigada, André. Obrigada pela apresentação, né, e também por trazer os números do mercado de títulos verdes, destacar a participação em termos, né, do uso da terra e agricultura, especialmente pelas papeleiras, e um pouco, né, das oportunidades aí do setor florestal,
A gente sabe que é um pipeline potencial, mas exatamente para já trazer, né, o que poderia ser feito, e é só um indicativo, não uma lista exaustiva, mas a gente espera, enfim, olhar um pouco mais disso com todos. E eu queria iniciar as discussões, então, com o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, que é o diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, que representa, né, a cadeia produtiva de árvores plantadas. Embaixador, muito obrigado pela participação. Eu sei que o senhor tem um compromisso às 11, então queria aproveitar na sua presença para destacar novamente aí os números trazidos pelo André em termos da participação do setor aí no total de emissões de títulos brasileiros, né, com 35%, ficando apenas atrás do setor de energia renovável, e perguntar, na visão da IBA, né, que outros elos da indústria poderiam se beneficiar dessa forma de financiamento e o que mais poderia ser feito para atrair investimentos verdes para o setor. Obrigada. Muito bom dia, Leisa, muito obrigado pela apresentação. Eu faço uma saudação ao Dr. José Ângelo, ao André Salcedo, ao Júlio Raimundo, Fábio Sakamoto, Paulo Herman e Alain Batista, meus companheiros aí de trabalho nesta manhã. Parabéns pela iniciativa, a CBI, parabéns ao MAPA, parabéns, muito boa a apresentação do André Salcedo e excelente o trabalho do relatório, né, do Destravando o Potencial de Investimento Verde para a Agricultura no Brasil. Realmente é um roadmap, ali, um guia de grande utilidade para todos nós. Como foi dito pela Leisa, a IBA é a Indústria Brasileira de Árvores, que representa toda a cadeia de base florestal, tudo que tem floresta plantada para finalidades comerciais e industriais e seus diversos segmentos, celulose, papel, painéis de madeira, pisos, revestimentos, carvão vegetal para a indústria siderúrgica, sobretudo, pellets, etc. Então, é um setor muito... A IBA é muito representativa, são 60 empresas, 10 associações florestais estaduais. Estamos presentes na maioria dos estados brasileiros, atuamos em cerca de 1.000 municípios do Brasil, geramos, entre empregos diretos e indiretos e pelo efeito renda, cerca de 3.800.000 empregos, e somos um grande contribuinte, né, para os resultados positivos da nossa balança comercial. Nosso setor exportou no ano passado cerca de 12 bilhões de dólares, e é um setor muito internacionalizado, é um setor para o qual o futuro da bioeconomia já chegou, nós estamos com 2 pés na bioeconomia há muitos anos, nos preparamos para isso, é do nosso setor a empresa que primeiro obteve certificação internacional do FSC 25 anos atrás, a Duratex, né? Nossas empresas que atuam, sobretudo as que exportam, se pautam pelos mais rigorosos padrões aí dos esquemas de certificação internacional, como FSC, PFC, etc. Enfim, portanto, é um setor muito preparado para o diálogo sobre finanças verdes. Nosso setor já emitiu, como foi dito aqui, títulos verdes desde 2016, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado externo. As empresas responsáveis por essas emissões foram a Suzano e, anteriormente, a Fibria, né, que depois acabou se fundindo com a Suzano, a Klabin e a Celulose Irani, todas 3, para nossa satisfação, associadas à IBA. Também associada à IBA, a CMPC emitiu no Chile, né, mas é outra empresa associada à nossa entidade. Esses títulos foram direcionados para silvicultura, gestão de recursos hídricos, eficiência energética, geração de energia renovável, gestão de resíduos sólidos, transporte, reflorestamento de floresta nativa, conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças de clima. Sem dúvida, tem muito espaço ainda para futuras emissões. Considerando os itens elegíveis para emissão de green bonds, temos como nós chamamos, uma floresta de possibilidades, né? Na área de conservação, como alguns aqui sabem, quer dizer, o nosso setor, pelos dados do relatório anual da IBA, nós cultivamos quase 8 milhões de hectares pelo Brasil. E o nosso setor preserva 5,6 milhões de hectares. Então, nós temos áreas de preservação, de conservação, em APPs, em reserva legal, em RPPN e outras unidades de conservação. Nosso setor atua e investe muito na área de energia renovável, né, através de cogeração a partir do licor negro, né, da lignina, que
antes era um demônio, né, para o meio ambiente, e pelo cavaco de madeira nas fábricas. Fazemos cogeração de bioóleos e biogás no processo de pirólise da madeira em carvão vegetal, chamada biorefinaria. Temos produção de potencial de biocombustível para transporte terrestre, que é o etanol celulósico, e até para o combustível aéreo, né, biocombustível de aviação. Na infraestrutura de baixo carbono, temos também contribuição a dar na construção civil, a partir da madeira, né, em substituição ao concreto, cimento e outros. E nas chamadas Harvested Wood Products, né, que estocam carbono nos nossos pisos, painéis e móveis, né. Na indústria, nossos processos primários, quer dizer, em siderurgia, por exemplo, nós produzimos aqui no Brasil o chamado aço verde, né, aço, ferro gusa, né, ferro ligas, a partir do carvão vegetal, que substitui o coque, o carvão mineral, e que pode ter agora até um impulso, né, nessa parte de metalurgia e ligas, por exemplo, com o novo marco do saneamento, que vai possivelmente empurrar investimentos em canalização de sistemas, etc. Na indústria têxtil, né, um uso cada vez mais intenso e promissor. Por exemplo, na indústria têxtil, a viscose a partir de fibra de madeira, né, de celulose solúvel, em substituição a poliéster, que é de origem fóssil. O maior investimento privado atualmente no estado de São Paulo é a planta industrial da Bracel, também associada à IBA, lá em Mogi das Cruzes, que vai ser um mega produtor de celulose solúvel, destinada sobretudo, mas não apenas, à indústria têxtil. Outras medidas de adaptação às mudanças climáticas, em que o nosso setor se esmera muito, são na redução do uso, no reuso de água, tratamento de água, monitoramento, prevenção de alagamentos, armazenamento, etc., eficiência energética, reciclagem de papel, controle biológico de pragas e doenças e ganhos de produtividade. Eu vou tentar me manter aqui no prazo que a Leisa me deu para ser obediente e cumprir meu papel. Muito obrigado. Para essa primeira pergunta, são esses comentários que eu faria. Muito obrigada, embaixador. Bom, como embaixador elencou, existem outras atividades, né, que poderiam se beneficiar aí do financiamento verde, e a gente já tem critérios, né, disponíveis tanto para o setor florestal quanto para a bioenergia. Em conversas com a IBA, dentro do critério de bioenergia, a gente já consegue, né, trazer o licor negro, então também é algo positivo. E a gente, enfim, mencionando aí, né, as primeiras empresas, né, e quem emitiu, né, no agro, aí, né, as grandes papeleiras, a gente tem a honra de ter conosco hoje o Júlio Raimundo, que é diretor de finanças corporativas da Suzano, que é responsável pela tesouraria, crédito, seguros e IMA, e nessa função ele é responsável por toda a captação, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, seja por títulos, né, o bonds, operações bancárias, além dele supervisionar também as operações de hedge da companhia. A Suzano, como mencionado aqui, ela foi a primeira a emitir um CRA verde lá em 2016. No nosso primeiro encontro, a gente teve a honra de ter a Ecoagro conosco, que falou um pouco sobre a estruturação e o passo a passo de uma rotulagem verde. Mas, Júlio, desde então, né, a Suzano, ela emitiu, né, o CRA verde em 2016, desde então ela fez mais 3 operações verdes. Eu queria que você compartilhasse um pouco a motivação, né, da busca por esse rótulo verde e o que vocês observaram em relação à emissão, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Obrigada. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria iniciar aqui cumprimentando a Climate Bonds Initiative pelo seminário, cumprimentar o secretário, o Dr. José Ângelo, embaixador, representante da IBA, e meus colegas de mesa aqui, e dizer que vejo essa discussão como um enorme chamamento à oportunidade que eu acho que existe para o país e para as empresas brasileiras, né? A sua pergunta, Leisa, me leva à seguinte questão. Na verdade, mais do que buscar um rótulo verde, a sustentabilidade é hoje a forma, na verdade, que a Suzano se enxerga no mundo e na forma que a Suzano se integra no comércio e no modo de fazer negócio. A sustentabilidade hoje é parte integrante da razão de existir da Suzano. Então, na verdade, até fazendo uma pequena complementação na tua pergunta, na verdade, nós não buscamos um rótulo verde. O que a gente busca é uma forma de fazer negócio
do novo milênio, né, do que a sociedade hoje exige, e, a partir disso, criar oportunidades de geração de valor que são inúmeras para a floresta brasileira. A Suzano é uma empresa centenária. Eu acho que é importante dizer aqui que na verdade, ela é herdeira e com um conjunto de outras empresas do setor florestal brasileiro, é resultado de uma construção de décadas de competência brasileira, onde existiu muita pesquisa e desenvolvimento, e um modo de fazer negócio que hoje nos coloca numa posição de, na minha opinião, de poder ter um posicionamento muito vocal nessas oportunidades que existem em torno das finanças ligadas à sustentabilidade, né? O Brasil investiu durante muitos anos, né, as empresas do setor florestal, em pesquisa e desenvolvimento, e com isso criou um posicionamento competitivo que se traduz na forma de manejo, do tratamento, da sua silvicultura, dos genes das árvores que planta, né? E mais do que isso também é importante que nós desenvolvemos um modo de fazer, que o embaixador destacou aqui, que foi capaz de gerar certificação há décadas atrás, né? Então, hoje o Brasil está muito bem posicionado e a Suzano se coloca como uma legítima representante desse modo de fazer. Quando a gente planta árvore, a gente tem cuidados ligados ao plantio propriamente dito, ao manejo, ao relacionamento com as comunidades, com a biodiversidade, com a gestão das bacias hidrográficas. Não é simplesmente plantar e cuidar de uma floresta, é o como fazer. E a partir desse como fazer, a gente entende que cria uma série de oportunidades no âmbito de negócio. Então, na verdade, a sustentabilidade hoje ela é parte integrante da forma que a gente faz negócio. E o seminário, eu acho que chama muito bem a atenção para as oportunidades enormes que existem, não só para o setor florestal, mas para o Brasil em particular, para se tornar, na verdade, vanguarda e liderança internacional nesse assunto. Eu acho que a gente acaba tendo que responder muito de uma maneira defensiva e quando existem inúmeras oportunidades para o país se colocar internacionalmente na agenda do novo milênio de um desenvolvimento sustentável. E a indústria florestal brasileira, eu acho que é legítima representante nesse sentido. Quando a gente formou a nova Suzano, né, a empresa é resultado da junção da Fibra e da Suzano, né? Na verdade, a Suzano adquiriu a Fibra há pouco mais de um ano atrás. Houve uma preocupação muito grande de difundir essa cultura dentro da companhia. Então, hoje nós temos uma diretoria de sustentabilidade, e mais do que ter uma diretoria de sustentabilidade, o trabalho que a gente vem desempenhando é no sentido de integrar a agenda de sustentabilidade nos negócios da Suzano. Então, eu estou aqui como representante da tesouraria da Suzano, me colocando como alguém que representa essa forma da Suzano fazer negócio. Por quê? Porque a gente enxerga, de fato, uma possibilidade enorme de geração de valor. A floresta é o nosso maior ativo. A gente transforma as árvores, né, em celulose, grosso, e também estamos no setor de papel. Mas a floresta é o grande ativo da Suzano, né? E ela encerra uma série de possibilidades de geração de valor para a gente. Acho que o embaixador foi muito feliz aqui, que ele, por exemplo, deu o exemplo da lignina, que outrora era um problema, né, na indústria. Hoje a gente produz energia. A Suzano hoje é exportadora líquida de energia, o que significa que ela não precisa captar energia para as suas atividades. Grande parte por conta de desenvolvimento tecnológico, né? Nós temos uma série de outras oportunidades na área de bioóleo, na área têxtil e na floresta propriamente dita, quando a gente expande as nossas atividades. A Suzano é carbono negativa, então significa que quando a gente opera, e a indústria de papel e celulose brasileira em geral, é carbono negativo. Então, o que significa que quando a gente opera, a gente está contribuindo para o meio ambiente, né? A nossa atividade de expansão de florestas e de restauração tem uma enorme possibilidade de geração de valor. E aqui eu queria, antes de entrar especificamente, vou comentar a questão da captação, a gente vê como uma enorme oportunidade para o Brasil o desenvolvimento do mercado de carbono, né? O Brasil tem aí, em particular para o setor florestal, uma possibilidade enorme de geração de valor, né? Para compensação, né,
uma série de outras indústrias que podem utilizar esse conhecimento, esse desenvolvimento de décadas do setor florestal brasileiro, no sentido de melhorar a vida no planeta. Quando a gente expande uma área florestal, normalmente a gente faz recuperando áreas outrora degradadas. Então, significa que existe adicionalidade intrínseca naquilo que a gente faz, né? Quando a gente expande uma floresta. E quando expandimos, ao fazer de forma certificada, a gente faz de uma maneira diferenciada e provada no mundo. Então, nós acreditamos que a expansão da floresta, a manutenção dessas florestas, por parte da indústria florestal brasileira, e a Suzano já vem aplicando isso, é uma possibilidade enorme de geração de valor para além, e de financiamento também, para além da emissão dos títulos verdes. Então, a gente vê que nos próximos anos, e essa é uma agenda muito importante, eu acho, para o setor industrial e acho que para o governo brasileiro, o desenvolvimento de um mercado de crédito de carbono. Nós estamos com uma série de iniciativas bilaterais com empresas multinacionais com interesse em adquirir esses créditos que são gerados pela Suzano. Entendemos que é preciso que o Brasil também desenvolva um mercado regulado, porque essa é uma oportunidade histórica, até de demonstrar que nós podemos estar na vanguarda do desenvolvimento sustentável no mundo, né? No que diz respeito à emissão dos títulos verdes propriamente ditos, Leisa, a gente precisa reconhecer o seguinte: o Brasil é um dos maiores emissores já. Eu acho que parabenizar aqui o André e vocês do CBI pelo trabalho, mas a gente precisa reconhecer que o mercado internacional ainda domina, ainda lidera o desenvolvimento desse mercado de financiamento por meio de instrumentos chamados verdes, né, os sustentáveis. Como é que a gente vê isso? A gente vê pelas emissões, propriamente dita, em mercados desenvolvidos, mas, sobretudo, pelas iniciativas de autorregulação. Você pega o próprio trabalho que vocês desenvolvem. Então, toda a autorregulação internacional, a autorregulação, ela é, vamos dizer, liderada por entidades internacionais que, de certa maneira, carregam o mercado. Então, a gente pode dar exemplo aqui dos princípios, né, os chamados princípios, o Green Bond Principles, Sustainable Bonds Principles, que são iniciativas internacionais de autorregulação que, de certa maneira, condicionam o desenvolvimento desse mercado. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que vale também comparar entre o doméstico e o internacional é que a comunidade de investidores internacionais também é mais desenvolvida e está mais sofisticada do que no mercado doméstico brasileiro, porque isso passou a fazer parte do dia a dia, do debate internacional. Eu acho que tivemos aí eventos muito simbólicos a esse respeito. Foi a emissão da carta do CEO da BlackRock recentemente, a remoção de representantes em conselhos de empresas, porque não estavam seguindo os princípios de investimento desses investidores, a retirada de investimentos de fundos soberanos de equity em participação em algumas empresas, porque não vinham tendo uma agenda que eles entendiam adequada para as necessidades do novo milênio. Então, todas essas inovações de produto também, né? A gente começou com os Green Bonds, que tinham o Use of Proceeds determinado. Hoje nós estamos começando a ver no mercado os ESG Linked Bonds, que são bonds ligados a KPIs, né? A indicadores em que a empresa tem um penalty caso ela não atinja determinado. Então, toda a inovação e a autorregulação desses bonds e, vamos dizer, até a sofisticação dos investidores vem vindo muito mais do mercado internacional do que o mercado doméstico. Agora, é inegável que existe uma oportunidade enorme para as empresas brasileiras para financiarem grande parte das suas necessidades de capital por meio da emissão de títulos verdes. Mais à frente, eu acho que eu posso detalhar um pouquinho mais as oportunidades e como que a Suzano está vendo o futuro e como que a gente está se colocando especificamente na questão do financiamento. Muito obrigada, Júlio. Eu acho que é até importante, né, a gente ver essa tendência mesmo até desse olhar que você falou, né, em termos de forma de negócio. Então, é muito interessante trazer isso e demonstrar, né, para quem está assistindo também, né, como isso não é que é parte, né, do jeito que vocês realmente fazem esse negócio. Eu acho que uma das coisas que você mencionou também em relação às certificações, isso é muito importante, né, até quando a gente fala para o verde, para trazer, né, essa segurança mais também para o investidor que está olhando para isso, e essas tendências realmente globais em termos, né, de a gente ter isso muito mais estabelecido lá fora do que aqui.
e todos, né, trabalhando juntos para exatamente desenvolver esse mercado brasileiro. E a gente tem visto muito essa questão, né, do ESG linked bonds e loans, né, os empréstimos que surgem aí, já alguns aqui no Brasil fazendo. Então, muito obrigado pelas colocações e, né, eu acho que até juntando essa parte de investidores internacionais que já estão olhando para isso, eu queria, enfim, trazer um pouco o Alan para falar, né, dessa visão do investidor. O Alan Batista, ele é analista de investimento da Mirova Natural Capital, que é uma gestora de investimento de impacto, onde ele é responsável pela originação, análise de investimento, estruturação e execução do fundo Ethereum Biodiversity Fund. E a gente tem visto, né, cada vez mais essa forma, né, esses ativos e projetos sendo buscados por investidores dedicados como a Mirova. Então, Alan, a gente tem observado nessa tendência de investidores, tanto com mandatos verdes, também mandatos ASG, e como isso tem impactado aí a tomada de decisão. E esses, enfim, critérios, eles são centrais também a Mirova e os seus fundos. Você poderia compartilhar um pouquinho, né, como esses fatores têm impactado na tomada de decisão dos investimentos que vocês têm feito? Obrigado, Leisa, pela organização, pelo convite da Climate Bonds Initiatives. Bom dia aos colegas de painel, secretário José Ângelo, André Salcedo, Fábio Sakamoto, Júlio Raimundo, embaixador José Carlos, da IBA, que tive a felicidade de passar por essa casa na minha vida profissional. Vou falar um pouquinho, então, como a gente usa esses critérios ESG na gestão de ativos da Mirova. Então, para quem não conhece, a Mirova é uma gestora de ativos, uma asset management do banco francês Natixis. Nós temos hoje na carteira 11,5 bilhões de euros de ativos sob gestão, né, divididos nas classes de equity, renda fixa e também de investimentos alternativos. E aí, dentro de investimentos alternativos, o foco do nosso tema aqui hoje vai ser capital natural, né? Inclusive, esse é até o nome da nossa subsidiária, Mirova Natural Capital, que a gente acredita que esse é um mandato extremamente promissor, onde a gente consegue captar investidores institucionais preocupados em entregar resultados de alto impacto, né? Abordando as questões ambientais, principalmente de mitigação e adaptação climática, né, conservação da paisagem, biodiversidade, principalmente solos e recursos do oceano, né? A gente tem um mandato, a gente tem no total 6 mandatos dentro da Natural Capital, totalizando 400 milhões de euros hoje, né? O objetivo até 2022 chegar a 1 bilhão de euros de ativos sob gestão para capital natural. E um desses mandatos até bastante interessante, que é de restauração de oceanos, né? O Sustainable Ocean Fund. Então, isso está intrínseco na nossa gestão. Quando a gente fala de mandatos ESGs, a gente discute muito a questão, né, em empresas listadas. Aqui o nosso foco vai ser em empresas fechadas, então por isso investimentos alternativos. E o grande desafio quando você fala em investimento de impacto nesse setor é justamente você precisa de estruturas inovadoras, tanto do ponto de vista de estruturação do fundo, como de estruturação dos veículos de investimentos nas empresas, nas investidas. Então, eu vou trazer um pouco aqui o exemplo do Altheia Biodiversity Fund, então, o nosso fundo de biodiversidade, né, que tem um mandato de investir na Amazônia Legal. Então, esse fundo foi lançado no final do ano passado, né, junto com o lançamento da PPA, né, que é a plataforma Parceiros pela Amazônia, que o mandato do fundo justamente é investir na Amazônia Legal. E o que eu acho bastante interessante nisso, já que a gente está falando aqui de títulos verdes, de green bonds, é justamente que esse é um fundo pautado no tal do blended finance, que tanto se fala, né? Então, ele hoje tem 60 milhões de reais e o primeiro investidor desse fundo é uma agência de fomento multilateral, né? Que é a USAID, que é a Agência de Cooperação Internacional dos Estados Unidos, onde esse capital investido, ele absorve primeiras perdas, né? E ele tem garantia de 50% do meu portfólio que eu invisto em dívida. Então, qual que é o objetivo disso? É pagar a operação do fundo nesses primeiros anos e, principalmente, eu criar, então, esse track record de empresas investidas
e principalmente atrair o capital de investidores institucionais, que vão ter senioridade, né, em relação a essas cotas júnior dessa agência de fomento, né? Então, o nosso objetivo é, em 3 anos, que o fundo salte aí de 60 milhões para 400 milhões de reais, é um fundo domiciliado em real, né? Então, a gente mitiga também a questão de riscos cambiais aqui. Então, esse é um pouco o panorama do que a gente tem feito aqui no Brasil, né? A gente abriu a filial brasileira recentemente, justamente para domiciliar esse fundo aqui no Brasil. E entrando um pouquinho mais nas questões de impacto, como que a gente pretende ter alto impacto na Amazônia Legal? A gente tem 4 pilares de investimentos, né? Então, um é conservação, né? Um pilar muito focado em conservação e melhoria da qualidade de vida de comunidades. Então, investimento em comunidades extrativistas, principalmente cooperativas. Então, cooperativas que trabalham com açaí, com borracha, com castanha. Áreas que têm projetos de REDD+, por exemplo. E aí, eu entro um pouquinho também na questão dos veículos de investimentos, né? Então, quando a gente fala de comunidades, de cooperativas, eu vou utilizar veículos de dívida, por exemplo, né? Que pode ser desde um plain vanilla, né? Um empréstimo simples, até empréstimos em que eu posso ter participação na receita, empréstimos que eu tenho um gatilho somente após a empresa ter um break-even, né, do seu investimento. Então, a gente tem vários veículos de investimentos inovadores que me permitem investir, por exemplo, numa cooperativa onde eu não posso ser dono, mas eu posso capitalizar aquela comunidade e ter um impacto naquela região, né? Agricultura sustentável, reflorestamento, restauração, sistema de produção para pequenos proprietários. Então, aqui a gente está falando muito em recuperação de áreas degradadas, a utilização de sistemas agroflorestais, principalmente com a cultura do cacau, a cultura do açaí. E aí vai de investimentos desde o sistema de produção, treinamento, assistência técnica, equipamento, instalação, processamento de plantas. Então, é bastante diversificado o pool, né, que eu posso fazer mix de investimentos em CAPEX, em OPEX, capital de giro. Né, a gente tem essa combinação também. E um último pilar, que eu já estou estourando o meu tempo aqui, que eu acho super interessante, esse sim é um pilar bastante inovador para nós, que é o 4º pilar, que é investimentos em inovação em serviços, né, fintechs e tecnologia na região da Amazônia Legal. Então, como é uma região que tem problemas muito sérios em infraestrutura, por exemplo, então eu faço um investimento, por exemplo, numa cooperativa que está extraindo açaí na Ilha do Marajó, eu preciso escoar esse produto. E você tem problemas seríssimos de logística, por exemplo, né? Logística fluvial, no caso, na região, né? Que eles são barcos com gelo, né? Então, você demora muito para transportar, você perde qualidade do produto. Então, por exemplo, investimentos em logística, provedores de serviços, fintechs que possam melhorar a questão da eficiência do pagamento dos cooperados, da cooperativa, por exemplo, aceleradoras, incubadoras. Então, esse é um pilar que a gente tem prestado bastante atenção e acabam influenciando todos os outros, né? E só fechando a questão um pouco dos veículos de investimento, então também a gente investe em equity também, né? Ações preferenciais, ações ordinárias, enfim, a gente fala muito da questão do retorno, né? A gente está sempre falando muito do retorno, mas tem que falar também um pouco da questão de risco, né? Então, como é que eu consigo mitigar um pouco o risco, né, nesses projetos onde eu estou investindo em empresas que estão nascendo, muitas são joint ventures que estão nascendo, então, como é que eu posso... eu não preciso ter um retorno ilimitado, eu posso muito bem ter, por exemplo, ações preferenciais onde eu consigo ter uma put e uma call, né? Eu consigo fechar o teto de retorno e o piso de retorno, né? Então, são instrumentos que a gente utiliza para poder investir nessas empresas na Amazônia Legal. E aí depois eu posso voltar com alguns exemplos de empresas investidas de outros fundos que a gente já opera no Brasil, que a gente começou a operar no passado. Muito obrigada, especialmente por trazer essa questão, né, do blended finance e de outras formas também de investimento, veículos de investimento. E eu acho que um dos temas que a gente mencionou também no primeiro encontro, essa questão também de pequenos produtores, comunidades cooperativas. Então, é interessante ver, né, o mandato do fundo e onde vocês estão investindo, especialmente
na Amazônia. E a gente também tem conosco hoje 2 potenciais emissores aí de títulos verdes, e é sempre valioso, né, ouvir como projetos estão sendo desenvolvidos, implementados. A gente já escutou da Suzano, e também essa parte, né, de investimento, esse tipo de projetos que vocês estão investindo. E agora eu queria passar a palavra ao Fábio Sakamoto, que é fundador da Rizoma Agro, que tem como missão escalar a agricultura regenerativa orgânica. E, Fábio, como mencionei, a Rizoma, né, tem dado escala à agricultura orgânica e regenerativa, e tem implementado também sistemas de produção agroflorestal. E esse sistema não só leva, claro, né, uma maior produtividade, mas traz ganhos em relação, né, à captura de carbono, restauração do solo e biodiversidade. Vocês têm a Fazenda da Toca, que é uma fazenda referência de como esses sistemas são viáveis, e ouvir na prática como esses sistemas, né, são implementados é sempre muito bom, em termos, né, de entendimento do mercado nessas formas de tecnologia. Você poderia compartilhar um pouco mais o benefício dessa forma de produção e como que vocês têm medido, né, esses impactos ambientais e também feito a rastreabilidade da produção? Obrigada, Fábio. Legal. Bom dia, Leisa. Obrigado à CBI pelo convite, e um bom dia ao secretário José Ângelo, ao André, parabéns pelo relatório, pelo ótimo trabalho de frame a discussão aqui, e aos meus companheiros aqui de painel, o Júlio, o Paulo, o Alan e o embaixador que acabou de sair. Tem bastante coisa nessa pergunta aqui, Leisa, eu vou tentar responder de forma bem sucinta. Estou de olho aqui no relógio, aqui, para a gente não estourar o tempo. Mas vamos lá. A Rizoma é uma empresa que investe... Vou só pegar o gancho do secretário, e que o próprio Júlio mencionou, dessa oportunidade que a gente tem, né, como Brasil, de ser essa vanguarda, de sair na frente nessa bioeconomia, na produção sustentável, e no caso da Rizoma, até a produção regenerativa. Eu concordo com essa afirmação, e a Rizoma, que é uma representante, talvez, do segmento mais inovador dentro dessa frente. A gente está tentando pegar, a gente atua em todos os elos da cadeia agrícola, né, na agricultura, na agropecuária, integrando com a floresta, e aí essa que é a sua pergunta, né, Leisa, dos sistemas integrados. Então, a gente não enxerga essas fronteiras, assim, a gente está tentando integrar isso tudo de modo que o conjunto da obra seja uma coisa muito mais rentável, viável e financiável também. Então, a Rizoma, ela vem investindo nesse tipo de pesquisa há mais de 12 anos, através da sua antecessora, a Fazenda da Toca. O objetivo de desenvolver sistemas integrados, ele é duplo. Ele, visa a sustentabilidade, mas 2, conversa diretamente com a demanda do mercado consumidor, que quem consome produtos agrícolas, no nosso caso, produzimos grãos, citricultura e madeira, hoje está muito preocupado com a origem desses produtos, como são produzidos, o impacto. E a forma de conseguir desenvolver uma produção viável é através de ferramentas de design inteligente, em que você combina os vários fatores da natureza de uma forma inteligente para que a conta pare em pé da melhor forma possível. Então, só para dar alguns exemplos, né, os sistemas integrados, quando a gente fala, eles podem ser integrados fisicamente, você misturar árvores com pasto ou com a lavoura. Você pode integrar eles no tempo com rotações inteligentes, como é o caso da integração lavoura-pecuária, depois que você pode adicionar a floresta. E, sem querer entrar muito na parte agronômica, mas cada coisa que você combina traz um benefício para o sistema. Você combinar uma leguminosa com uma gramínea, a leguminosa fixa nitrogênio, favorece o próximo ciclo e minimiza a sua necessidade de inputs externos, né, de fertilizante, por exemplo. Você tem um sistema que você desenha para tentar maximizar a biodiversidade, você maximiza os inimigos naturais, você minimiza o impacto de pragas e doenças, e minimiza também a necessidade de defensivos, mesmo que ainda que sejam defensivos orgânicos ou naturais, né? Um sistema que tem mistura perenes e anuais, você tem a perene recuperando nutrientes que depois você disponibiliza para anuais através de podas. Enfim, dá para conversar. A natureza nos oferece uma série de soluções, e hoje, com essa história toda de biomimicry, de design inteligente, a gente usa todas essas ferramentas para desenhar esses sistemas, e tudo isso combinado com um manejo muito focado na saúde do solo, traz um resultado fantástico do ponto de vista ecológico, que nossos sistemas, eles sequestram carbono, por exemplo. Eu não estou no setor florestal, eu planto anuais também, mas a gente sequestra porque nós estamos produzindo o solo. Como o Júlio mencionou, muitas vezes a gente vai implantar em áreas que já estão degradadas, com baixa matéria orgânica, e a gente vem aumentando essa matéria de modo que o meu balanço de carbono
ou seja, a conta entre o que eu estou emitindo, por exemplo, no meu diesel no trator, que, como eu mencionei antes com o Paulo, a gente está tentando reduzir também, testando os novos tratores da John Deere. Mas a minha emissão do diesel do trator é mais do que compensada através do carbono que eu estou sequestrando no solo. Então, a gente trouxe um auditor independente, o Imaflora, para aplicar um protocolo internacional, o GHG Protocol do WRI, e a gente observou que nos sistemas perenes, como a agrofloresta, nós estamos sequestrando mais do que 40 toneladas de CO2 por hectare por ano, né? Em parte no solo, em parte na madeira. E mesmo nas anuais, como a soja, o milho, o feijão, a aveia, nós estamos sequestrando 2 toneladas de CO2 por hectare por ano. Isso é uma coisa única, são números que eram inéditos até. E aí vemos também nesses sistemas, para além do carbono, que eles também têm mais de 2,5 vezes biodiversidade, tem uma retenção de água e uma resiliência fantástica. Então, por isso que a gente fala que esses sistemas, eu estou um pouco nessa vanguarda, eu olhando muito para o que o consumidor quer, porque eles não são só sustentáveis, eles são regenerativos. A ideia aqui, de novo, com aquele link que o José Ângelo mencionou e o Júlio, é mostrar que o Brasil pode produzir alimento para o planeta recuperando ecossistemas. Isso é uma coisa que só a agricultura tropical permite, praticamente, até onde a gente sabe, dessa maneira. E depois o Paulo vai mencionar também o trabalho fantástico da rede LPF, né? Então, e fazendo de um modo com alta rentabilidade, alta produtividade, etc. Aí, indo para a sua pergunta, né, Leisa, de medição, é crítico, porque não só para direcionar as ações que eu faço, mas também porque o mercado consumidor não quer greenwashing, ele quer medições concretas que justifiquem o prêmio do produto. Então, como eu mencionei, a gente tem certificações independentes, usando protocolos internacionais, e também, como produtores na vanguarda, vamos além, trabalhamos com universidades no Brasil e fora, como a Unicamp e Wageningen na Holanda, para criar o nosso protocolo de impacto, né, que a gente vai publicar ainda esse ano, para mostrar todo o impacto que a gente tem nessa área, e preocupado não só com as métricas, mas a forma de apuração, né, desses números, e sendo bem transparente em relação a isso. Em termos de rastreabilidade, nós somos produtores orgânicos, então, além de estarmos acostumados com certificações internacionais, como a Ecocert, IBD, nós também vemos a oportunidade na agricultura de utilizar esse movimento de digitalização da agricultura para dar transparência dos dados. Então, a ideia é que o consumidor pegue um produto na gôndola nos Estados Unidos, passe o celular no produto e ele veja tudo que foi, né, como que aquele produto foi consumido, por onde ele passou e qual que é o carbon footprint e tudo mais. Acho que isso vai chegar e a gente vai ter essa rastreabilidade perfeita em breve. E, por fim, aqui, só para falar, tudo isso traz para o investidor muita segurança, eu acho, porque esses setores mais novos, que conversam diretamente com o mercado consumidor, têm uma demanda enorme. A gente vê com esse cenário de pandemia que testou as cadeias produtivas globais, a produção orgânica só cresceu, né? Então, ela tem um volume crescente e um preço muito estável. E, do ponto de vista operacional, uma agricultura que trabalha com o meio ambiente, ela é muito mais resiliente, né? Eu dependo de menos insumos, eu consigo trabalhar melhor num clima que a gente sabe que vai mudar, né? Então, eu consigo ser mais resiliente. Então, acho que, concordando assim com tudo isso, eu vejo um enorme potencial para a gente ser, de fato, esse celeiro verde, né? E os investidores têm um papel importante de incentivar esse tipo de agricultura, não só transicionar as indústrias grandes que já existem para melhores práticas, mas para incentivar também essa migração e para a gente poder trazer esse novo. E nisso, ao contrário do que o Júlio falou, que muitas coisas nós somos followers, aqui nós temos a capacidade de ser líderes, né? Então, essa que é a minha mensagem. Fábio, muito obrigada. É muito interessante, acho que, né, o que você colocou, né, e tanto, né, o Júlio e o Ângelo também mencionou em relação à vanguarda, né? Eu acho que o Brasil tem algo muito importante, né, que é fazer essa agricultura sustentável em escala, porque muitas vezes quando a gente pensa em agricultura sustentável, a gente acaba pensando muito, né, no nicho, mas a gente tem como fazer isso, né? Eu acho que trazer o trabalho que a Rizoma, né, vem desenvolvendo demonstra isso e realmente, né, essa nossa liderança. Então, eu acho que em termos, né, do investidor entender, né, o que a gente está fazendo em termos de sistemas, enfim, produtivos, e os projetos que a gente tem aqui, com certeza é muito importante essa participação e realmente todo esse detalhamento. Eu acho que, enfim, mais para frente a gente terá outras oportunidades de entrar um pouco mais nesses sistemas que também são tão importantes para o investidor também começar a entender melhor, né, como isso é feito.
Bom, para também ficar no tempo, eu gostaria agora de convidar o Paulo Herman, né, que é presidente da John Deere Brasil, para participar aqui conosco nessa discussão tão importante. Ele dedicou toda a sua carreira profissional ao agro brasileiro e desde 2012 ele tem liderado essas iniciativas em conjunto com outras empresas para acelerar a difusão de LPF. Paulo, o plano de investimento identifica né, sistemas de integração como um dos setores de maior potencial do Brasil, e o sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta é uma parte central, né, tanto do Plano BC quanto da NDC brasileira, e hoje a gente tem, eu acho que, né, mais de 11 milhões de hectares com essa tecnologia. A John Deere, ela estabeleceu, né, junto com a Embrapa e outros parceiros, a rede LPF, que vem atuando para a adoção desse sistema no Brasil, e muitos investidores, eu acho que a gente estava falando, né, não conhecem também os ativos de agricultura. Eu queria que você compartilhasse um pouco, né, das vantagens do sistema LPF e como vocês também contabilizam essa questão da captura de carbono por meio das atividades florestais. Obrigada. Obrigado, Leisa, pela introdução. Quero cumprimentar o CBI também pela iniciativa, meus colegas painelistas, bom dia a todos. A John Deere, ela é uma empresa quase bicentenária, ela tem 184 anos, e se perguntar na história da empresa quais foram os melhores anos da empresa, estes melhores anos sempre estiveram ligados aos melhores anos dos agricultores. Então, é muito fácil estabelecer a correlação. E aí, dentro da lógica do Brasil, nós achamos que tínhamos um papel de catalisador, né, desse processo. A agricultura brasileira, como já foi dito pelo secretário José Ângelo, ela é uma referência mundial. Em 50 anos, nós passamos de produzir 1 tonelada por habitante rural, quer dizer, nós tínhamos 50 anos atrás 48 milhões de brasileiros morando no campo e 45 milhões, e fazíamos 45 milhões de toneladas de grãos, era quase 1 para 1, né? 50 anos depois, nós temos somente 28, quer dizer, perdemos 20 milhões de brasileiros que saíram do campo para a cidade, e nós estamos produzindo aí, segundo o último número que saiu ontem, 254 milhões de toneladas, o que dá 9 toneladas por habitante rural. Isto tudo causa transtornos, incomoda o mercado internacional. Como é que pode um país que era importador de alimentos não conseguia alimentar, naquela época, 50 anos atrás, nós tínhamos menos de 100 milhões de habitantes. Nós éramos importadores e agora nós estamos abastecendo 210 milhões, mais 1,5 bilhão. Obviamente que tem deslocamentos aí de mercados, de países que subsidiam suas economias, né? Tem um monte de estratégia envolvida nisso aí. Então, a lógica do engajamento da John Deere, ela foi na lógica da catalisação, de entrar, agrupar elementos, né, comuns sem interferir na reação química. E aí nós criamos, há 12 anos atrás, 10 anos atrás, o que nós chamamos de rede ILPF, Rede de Fomento do ILPF. ILPF é uma sopa de letrinhas, né, mas é uma tecnologia que combina, né, uma intensificação da agricultura tropical brasileira. Acho que esse é o grande segredo, isso não é possível em nenhuma outra parte do mundo fora do cinturão tropical. Mas ela estava engavetada dentro da Embrapa, a Embrapa, que é a nossa grande referência, a nossa grande maestra, que liderou todo esse processo brasileiro, mas ela não tem a função da difusão. Então, o que nós fizemos? Criamos uma rede, que é uma PPP, que é uma parceria público-privada, nos agrupamos no entorno da Embrapa e começamos a fomentar, a difundir essa tecnologia, por meio de eventos, congressos internacionais, participação nas reuniões de clima, dias de campo, compartilhamento de experiências, de boas práticas, enfim. E nesses 10 anos, nós saímos na época, eu acho que tinha 2 milhões de hectares sob alguma forma de integração, para, nesse momento, interpolando, porque o último dado que nós temos é de 2017, próximo a 17 milhões de toneladas
17 milhões de hectares integrados de alguma forma. Como falou o Fábio, você pode integrar o grão com a pecuária, depois, ou pode fazer a pecuária com a floresta, ou o grão com a floresta, enfim, várias formas. A mais comum é a integração do grão com a pecuária. Essa é a realidade, isso pegou, né? Nesse meio tempo, o governo brasileiro criou o programa ABC, o programa de agricultura de baixa emissão de carbonos, começou a injetar recursos e, como o André Salcedo apresentou, esta é uma das metas voluntárias que apresentamos na reunião do clima e nós já batemos muito antes do prazo que tínhamos. Então, nós estamos muito satisfeitos, funcionou muito bem e é uma maneira, dentro dessa lógica de que nós vamos bem quando os nossos clientes vão bem, de tornar o agricultor mais resiliente, na medida em que você tem 3 ou 4 receitas ocorrendo ao longo do ano, o grão da primeira safra, o grão da segunda safra, mais a pecuária e depois ainda a floresta, à medida em que você tem todas essas receitas entrando ao longo do ano ou ao longo de um período de tempo, você torna aquele agricultor mais resistente, mais resiliente a intempéries, a problemas de mercado e essas coisas conjunturais que nós sofremos no Brasil porque nós temos um sistema absolutamente desprotegido. Aqui ninguém protege ninguém, não existe seguro de clima, não existe seguro de mercado, seguro de preço, não existe nada. Existe a cara e a coragem, né, que é a característica do produtor brasileiro, e agrupado no entorno da Embrapa nós conseguimos desbravar os trópicos. Essa é a realidade. Essa etapa terminou, nós abrimos agora, Leisa, uma nova etapa, e nós até mudamos um pouco a configuração, agora chamamos de Associação Rede ILPF, também 6 ou 7 empresas agrupadas no entorno sempre da Embrapa, e nós estamos trabalhando agora na etapa que é a da atração de investimentos internacionais a partir da certificação das propriedades. Então, nós, nesse momento, estamos terminando de desenhar um protocolo de certificação de propriedade sustentável. É como falou o Fábio há pouco, né? O que importa, na nossa visão, não é que o produto A ou B seja sequestrador de gases de efeito estufa. O que importa é que dentro da unidade produtiva, dentro da fazenda, nós tenhamos um sistema equilibrado em que, entre emissões e retenções, nós possamos apresentar um sistema equilibrado, sustentável. E é isso que nós estamos, nesse momento, desenvolvendo, criando o score de sustentabilidade, né, para identificar, então, cada propriedade, seus sistemas produtivos, como é que ela se encaixa dentro desse nível de sustentabilidade. E, a partir daí, nós estamos em contato com organismos internacionais, e um deles é o SAF, né, é o Sustainable Agriculture Financial Facilities, que, tendo tomado conhecimento desse projeto do ILPF, da certificação de propriedades, se mostrou altamente interessado em financiar expansão de sistema, atrelando a taxa de juros aos indicadores ambientais. Então, estou muito satisfeito. Nós já tivemos, semana passada, uma reunião com o MAPA, apresentando, porque, na verdade, o interesse nosso é que o MAPA abrace esse projeto. Nós estamos chamando de Renova Agro, né, até uma certa similaridade com o Renova Bio, que é um sucesso, e eu acho que isso aí vai abrir novas fronteiras, principalmente na direção da monetização de todos esses serviços ambientais, né? O ILPF, o Fábio, voltando de novo, gostei muito da apresentação do Fábio, ele falou de que numa cultura normal, integrada, é possível você reter 2 toneladas de CO2 equivalente ano por hectare, né? Uma verdadeira bomba de carbono enterrada aí.
o ILPF aplicado na sua extensão. Nós temos trabalhos mostrando que é possível enterrar uma bomba de carbono da ordem de 5 toneladas por hectare. E aí, se nós formos para o mercado internacional, já chegou a valer $40 a tonelada de carbono. Hoje ela já está em valor menor, pegando $10, seria, sei lá, um valor razoável, multiplicado por 5, eu teria aí $50 de serviço ambiental só na questão da retenção e sequestro do carbono por conta dos processos aplicados. Então, este é o Brasil. Obviamente, Leisa, nós estamos caminhando na direção certa em todos os sentidos. A tecnologia liderada pela Embrapa, a coragem dos nossos brasileiros agricultores que saíram, desbravaram esse cerradão ali inóspito, né? Eu falo uma articulação não planejada entre Congresso e governo, porque nós temos um plano safra anual que injeta 40 a 50 bilhões de dólares para fazer custeio e investimentos. Nós temos linhas de crédito específico para a modernização de frotas. Desde o ano 2000, nós temos um programa de modernização da frota brasileira de máquinas. Hoje nós estamos no estado da arte nesse sentido. Nós aprovamos o Código Florestal, aprovamos a lei dos transgênicos, aprovamos a lei de proteção de patentes. Quer dizer, é um monte de coisas que aconteceu, e aí veio a segunda safra brasileira, que hoje, na verdade, é a safrona, porque nós fazemos todo o algodão e mais 2/3 da produção de milho na segunda safra, depois que já colhemos a primeira. Nós temos o plantio direto desde a década de 70, mostrando ao mundo como é que se maneja solo e água, e essa agricultura brasileira que assusta. E quando ela assusta, gera um monte de reações, as mais esdrúxulas possível. E aí eu acho que está o nosso grande desafio. Não está na ciência nem na tecnologia. O nosso desafio está na construção de uma narrativa que não seja reativa, né? Eu sempre digo que a narrativa reativa é igual quando alguém bota um apelido em você. Se você se irrita, o apelido pega, né? Então, e nós estamos mais ou menos nessa base, né? Vocês queimam, vocês derrubam, vocês são irresponsáveis. E aí a gente, então, mostra aquela pizza maravilhosa, 2/3 da área protegida, né? O que é isso aí? É uma reação. Nós temos que mudar a postura, nós temos que ir para o mundo, fazer a nossa narrativa para os jovens que estão aprendendo coisa errada na escola, a nossa narrativa para os urbanos que não têm a menor noção do que é agricultura. Eu acho que agora, no Covid, conseguiram ter um pouco de ideia da responsabilidade social e ambiental dos agricultores brasileiros, né, que mantiveram a sua força de trabalho. Enfim, essa é um pouco a iniciativa que eu chamo de catalisadora. É usar a força da empresa, a experiência internacional dela para alavancar ideias e fortalecer, né, que a gente chama Unlock Customer Value, é fazer com que o nosso agricultor seja mais rentável, mais resiliente, e isso é bom para os nossos negócios. Muito obrigada, Paulo, né, pela explanação e também por, né, toda essa trajetória aí da agricultura brasileira, especialmente o trabalho que vocês estão fazendo, né, com a associação, né, Rede LPF, e realmente mostrar, né, isso, né, tanto né, aqui quanto para fora, e também, né, essa novidade aí com o SAF, né, então acho que isso demonstra também, né, que isso tem interesse cada vez mais, né, você ter esse financiamento como os indicadores, né, como o Júlio mencionou e também como o Alan colocou. Então, muito obrigada. Começar aqui a segunda rodada de perguntas. Júlio, a gente, enfim, é interessante, né, observar todo esse pipeline aqui que a gente tem em relação a projetos verdes e trazer isso, né, de forma propositiva e não reativa, como o Paulo mencionou. E uma das perguntas sempre recorrentes que surgem em relação ao verde, né, é a questão da atratividade em relação a uma operação tradicional, e queria que você compartilhasse um pouco nessa questão né, da experiência da Suzano em relação a essas operações.
Olha, Leisa, a Suzano fez 3 emissões ligadas à sustentabilidade, né? Foi a primeira empresa que emitiu um bond internacional, um bond verde, foi em 2016, uma operação de 500 milhões de dólares. Depois nós fizemos um adicional chamado no mercado de retap de mais 200 milhões. Na sequência, fizemos um CRA verde aqui no mercado doméstico de 1 bilhão e depois uma outra operação de 500 milhões também verde em 2017, emitido pela Fibra. Então, no total, temos aí já algum conhecimento. O que a gente observa nesse mercado é uma evolução muito grande, tá? Uma evolução quantitativa, né, no volume de emissões, nos produtos e na regulação. Só para dar números aqui, o número que eu tenho mais recente, que a gente obteve aqui internamente na Suzano, a gente evoluiu de 86 bilhões de dólares em 2015 para quase 540 bilhões em 2019, tá? Agora, essa evolução ela também teve uma mudança na composição de produtos. Então, inicialmente eram mais green bonds ligados a use of proceeds e hoje a gente tem já uma participação crescente, por exemplo, dos sustainable loans, né? Ou seja, os bancos, empréstimos, financiamento já vem sendo feito ligado à temática da sustentabilidade, notadamente utilizando os KPIs, né, que a gente chama. Em termos de produto, também está mudando, quer dizer, tem uma evolução frequente do produto. Como eu falei, saímos do Green Bond para KPIs e SDG Linked Bonds, que hoje vêm sendo utilizados e emitidos, e também na regulação, né? A regulação ela foi evoluindo ao longo do tempo e é provável que continue evoluindo, dado o interesse e a evolução do mercado. Esse crescimento vem sendo assim muito grande, e a gente entende que vai continuar, e a Suzano vê atratividade, obviamente, em se posicionar nesse mercado. Principalmente pela volume de investidores e o interesse dos investidores. Ainda é controverso, a gente não é possível ainda identificar, como a gente gostaria, por exemplo, um bond mais barato se ele for sustainable ou green bond vis-à-vis um bond normal. O que os levantamentos de estudos estatísticos têm demonstrado é que você consegue abarcar um volume, ter uma abrangência maior em termos dos investidores. Os investidores estão cada vez mais sofisticados, sobretudo as casas principais. E, em termos de número, o que alguns estudos demonstram é que o chamado New Issue Concession, que é o que você paga a mais comparando com aquele seu bond que está sendo negociado no mercado, sempre tem uma nova emissão, um New Issue Concession, normalmente tem, é raro quando não tem, ele é mais comprimido nas operações que são sustentáveis, né, ligadas à temática da sustentabilidade, o que pode ser um indicador de que, de fato, tem um volume de investidores e uma atratividade maior, né? Mas ainda é controverso. A gente vai continuar, a Suzano vai continuar a ver atratividade e como eu disse anteriormente, está no nosso DNA. É uma coisa que é importante colocar para vocês aqui, como é que essa questão está tão entranhada. Só para vocês terem uma ideia, durante um dia, a Suzano planta 450 mil árvores. São 5 árvores por segundo. Então, a gente tem assim, um volume de plantio, nós cuidamos de mais de 2 milhões de hectares, né? Então, tem sendo que desse montante tem 900 mil de área preservada, entre APP, reserva legal, então, áreas de restauração, que também restauramos quando adquirimos áreas que estão degradadas ou que não têm um mínimo de reserva legal. Então, a gente tem um arcabouço, além das outras iniciativas de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas da companhia, a partir da floresta. O que a gente nota é que é preciso alguns elementos, e é isso que a gente está construindo agora internamente na Suzano, para que a gente, de fato, seja uma empresa que tenha a liderança nesse mercado de financiamento e que também seja inequívoco, né, na sua forma de fazer esse financiamento. Então, o primeiro elemento importante que a gente considera é assim, o compromisso inequívoco com a melhoria em função do que você tem num baseline, o conceito de adicionalidade, né? A gente tem um compromisso muito claro. A Suzano, no começo desse ano, lançou 13 metas para 2030, ligadas à emissão de carbono, a redução de captação de água, a cuidado com os rejeitos industriais, comunidades locais, diversidade, ou seja, todos os ODS estão presentes na forma da Suzano fazer com compromisso público, né? Então, o primeiro elemento é compromisso. O segundo é ambição. Essas metas são metas ambiciosas, elas claramente colocam a Suzano na boa obrigação de avançar
no sentido de redução de carbono, de utilizar menos água, de recircular água, gerar mais energia e para a rede, já que hoje nós já exportamos, né, nós não consumimos energia. O terceiro elemento é o impacto, né? É preciso que seja reconhecido que esses KPIs, esses investimentos são feitos, têm impacto na sociedade. O quarto elemento é a transparência, né? A gente precisa ser muito transparente naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, a área de finanças vai ter lá um hot site onde vai estar tudo colocado no que diz respeito aos compromissos que assumimos, a essas metas, a evolução, todas as declarações no sentido de compromisso que a empresa tem com a agenda da sustentabilidade, porque isso é a nossa forma de agir e de atuar. E o último tema, que é o mais importante, né, para que a gente esteja dentro dessa agenda e assuma esse nosso compromisso, é a verificação. Então, já foi citado aqui, a gente precisa ter uma auditoria, precisa ter depois a confirmação daquilo que a gente fez para que tenha accountability, né? Que a gente seja, de fato, cobrado e seja responsável por aquelas metas com as quais a gente se comprometeu. Então, essa é uma agenda que a gente vê evoluindo. Eu acho que teve algo agora icônico ou simbólico, quer dizer, o Google fez uma emissão agora de mais de 5 bilhões de dólares de sustainable bonds, colocando uma série de compromissos da companhia. Isso foi há 1 ou 2 semanas atrás, a maior transação de ESG. Então, essa agenda ela veio para ficar. A Suzano vê ela como atrativa, como parte da sua forma de fazer negócios, e a gente acredita que, como eu disse anteriormente, a gente tem uma enorme oportunidade de geração de valor para o Brasil na nova economia. Acho que os exemplos foram dados aqui pelo Fábio, pelo Paulo, pelo Alain, como investidor. O secretário colocou aqui uma agenda muito importante do Brasil, que o Brasil tem no seu DNA, na sua natureza, na sua forma de agir, esse desejo de ser um país conservacionista, um país que avança nessa agenda. Tem uma oportunidade enorme para que a gente gere valor a partir da agenda de sustentabilidade. Então, nós, de fato, vamos certamente emitir novos títulos e vemos isso como uma tendência inexorável. Júlio, muito obrigada. Eu acho que essa tendência, né, a CBA também tem acompanhado, né, olhado muito essa questão, né, do SDG, até, enfim, né, a conexão com o verde, porque muitas vezes a gente separa, mas eu entendo que acaba sendo, né, uma coisa só, e claro, né, entrando também um pouco do social que é tão importante, e a CBI cada vez mais vai olhar para isso também. E eu acho que você mencionou, né, 2 coisas muito importantes também, dessa questão da transparência e da verificação, que são super importantes. Então, é excelente, eu acho, né, ouvir de quem já tem essa experiência, qual que é o valor e como fazer também. Então, eu agradeço bastante a sua participação em trazer isso para a discussão. E, Alan, voltando, né, um pouco que você tinha mencionado em relação, né, tanto o Earth Biodiversity Fund e um pouco dos outros fundos que vocês têm feito, você poderia também falar um pouco dessa questão, né, da PEX, que eu entendo, né, que vocês tinham feito também financiamento para a parte de pecuária sustentável, que tinha um componente não só de recuperação de pastagem, mas também para reflorestamento, especialmente essa questão de adequação com o código. O plano de investimento toca um pouco nessa questão da legislação e o financiamento verde, né, olhando para isso. Então, se você poderia compartilhar um pouquinho mais sobre o componente florestal dessa iniciativa específica e como vocês pretendem também dar escala a esse modelo. Obrigado, Leisa. Bom, aproveitando um pouco o gancho aqui que foi trazido pelo Paulo, pelo Júlio, pelo Sakamoto, a questão das medições, dos KPIs, né? Então, como que essas questões se conectam com os ODS, né? A gente segue o standard do IFC para ESG. E como eu tinha falado na primeira fala, um dos desafios de obter esse pipeline de projetos em investimentos de impacto, a gente não está falando só da questão financeira, né, das modelagens financeiras, mas principalmente também das questões de indicadores ASG que a gente utiliza, né, para reportar e monitorar para os nossos investidores. Então, questões que vão o mais comum, a gente pensando em Brasil, realmente código florestal. Então, assim, requisito mínimo para a gente cumprir a lei, né? Então,
avaliar o estado das APPs, das reservas legais, enfim, a condição de uso do solo daquelas propriedades e o que está fora de padrão no momento do investimento, né? A gente coloca também a restauração dessas áreas, né? E principalmente o comprometimento de desmatamento zero, né? Mesmo que você tenha direito, nenhum parceiro que está dentro desse investimento, nenhum parceiro do PEXA, por exemplo, pode realizar nenhum desmatamento. Agora, isso tem questões bastante relevantes do ponto de vista... Então, está tudo conectado, na verdade. Isso é muito relevante do ponto de vista de retorno financeiro também. A gente falou bastante aqui de carbono. Então, por exemplo, quando a gente fez o investimento no PEXA, em 2015, a gente já tinha uma meta, né, de carbono, tanto carbono estocado como desmatamento evitado, então CO2 equivalente evitado, e a gente tem a meta. Então, a gente tem uma meta de 8 milhões de toneladas de CO2 equivalente evitado até 2021. A gente está com 6,8 milhões, né, hoje, né, que foi o último reporte no final de 2019. Então, praticamente 90% da meta a gente atingiu. E isso para a gente é bastante interessante do ponto de vista do investimento, em que eu posso tanto realizar, monetizar isso em mercado voluntário, a gente tem expertise nisso, como também eu posso fazer uma injeção de capital nova na empresa e utilizar esses créditos como garantia, né? A gente, diferentemente de instituições mais mainstream financeiro, a gente não tem aquela necessidade de pegar terra, por exemplo, como garantia. A gente utiliza muito bem a questão, por exemplo, do carbono como garantia. Isso para a gente é algo que a gente já opera há algum tempo. E aí eu consigo realmente fazer o monitoramento dessa área. Então, você falou um pouco da questão de recuperação de pastagens, mas eu sei quantos hectares que eu tenho protegido, faço a restauração das APPs. Ano passado a gente fez de 512 hectares. Então, essa é uma linha que vai na nossa linha de investimentos, né? Na nossa linha de custo. Isso está dentro do core desse business, né? Então, por exemplo, o que a gente gosta nessas empresas, justamente você perguntou um pouco da questão da escala, e eu acho que esse é o desafio. Primeiro, o desafio é achar a empresa que opere isso, né? Você precisa de um coordenador de cadeia. Eu não consigo pulverizar meu investimento em 10 produtores, em 10 pecuaristas, por exemplo. Eu preciso analisar isso numa empresa como o PEXA, por exemplo, e ele sim vai passar essa expertise, assistência técnica, o financiamento, a questão de capital de giro, extremamente importante quando você fala de um investimento que tem 20 mil cabeças, né, de gado, que tem um ciclo de 400 dias, então esse giro ele é enorme, a necessidade de capital é enorme, então eu preciso canalizar isso num operador, que vai fazer isso com seus 10 parceiros, 20, 100 parceiros, eventualmente, no futuro. E aí, quando você pensa nisso numa paisagem, quando eu saí, por exemplo, de 10 mil hectares hoje que eu tenho de pastagem recuperada, né, onde eu saio de um animal para 4 animais por hectare, e eu tenho 27 mil hectares de florestas conservadas, quando eu passar isso para 100 mil, isso tem um impacto muito importante no negócio, né? Então, eu consegui aumentar a infiltração de água, isso é uma coisa um pouco mais difícil de se medir hoje em dia, mas a gente sabe quanto que isso é importante para o próprio crescimento da cultura, né? Então, é um investimento que a gente faz, né? Isso ajuda a acessar mercados. Então, por exemplo, se eu não me engano, acho que foi semana passada, 2 semanas atrás, teve até uma reportagem no Globo Rural sobre o boi padrão China. E, por exemplo, os pecuaristas do PEXA estão credenciados a, por exemplo, exportar o boi padrão China, porque justamente eles atendem os requisitos de rastreabilidade e principalmente do ciclo do animal, que hoje está em 400 dias, né? Então é um ciclo virtuoso que você cria, né, em que você tem uma empresa que não vai ter passivos legais, que eu consigo ter uma fonte de receita adicional, que é o carbono, né, do desmatamento evitado e da restauração e da própria pastagem, né? Então, estou aumentando o estoque de carbono nessa pastagem e eu começo a acessar mercados premium, né? Começo a acessar um preço premium pela minha arroba. Então, a gente consegue criar esse ciclo virtuoso e, adicionalmente, a gente gosta muito dessas empresas que operam a cadeia, né? Então, ela tem um modelo um pouco mais... menos pesado em CAPEX, né? A gente sabe que agricultura, pecuária, floresta demandam muito investimento de capital, então a gente gosta de empresas que fazem parcerias, né? Que não precisem
dispor de muito capital para comprar terra, né, consigam estabelecer parcerias de longo prazo, justamente para ganhar em escala. No começo é normal você ter suas unidades demonstrativas, em que você tem uma terra própria, você prova o conceito e depois faz essa expansão. E aí a questão para finalizar aqui, a questão de ESG, né, ela perpassa a questão do código, ela passa pelo bem-estar animal, isso é uma coisa que nossos investidores institucionais se preocupam demais, né, a questão do bem-estar animal, como é que esse animal está sendo criado, como é que está sendo a condução disso, né, as certificações, foi falado aqui do FSC, é super importante para a gente, né, para ter esse selo de qualidade, e isso é um investimento para a gente também. Isso é uma coisa, quando a gente pega a empresa logo no começo, a gente começa a preparar a empresa para receber certificações e padrões internacionais. Enfim, isso vai desde as questões de ética comercial, herança cultural daquela região, a participação de outros stakeholders. Para a gente é muito importante participar com parcerias, principalmente de ONG, agências multilaterais, porque o desafio é esse, você achar uma empresa que seja coordenador de cadeia, que possa fazer essa operação pulverizada na ponta, né? É assim que a gente consegue catalisar nossos investimentos. Muito obrigada. Eu acho que essa questão de acesso ao mercado é bem importante, né? Eu acho que na CBI a gente também acaba olhando, né, essas certificações como proxies, então eu acho que isso também demonstra, né, o olhar que o investidor tem para isso, e eu acho que um tema recorrente aqui também, entre todas as salas, tanto do Paulo quanto de você, do Júlio e do Fábio também, essa questão do carbono, né, e como monetizar, e a gente sabe, a gente já vê, né, muitos países, né, fazendo os dois, tanto essa questão do carbono quanto também de emissões verdes, porque isso acaba andando lado a lado. Em relação à emissão, né, Fábio, trazendo um pouco, né, de volta aqui para essa questão de potencial emissor de títulos verdes, a gente tem observado uma demanda cada vez maior, eu acho que, né, na fala do Júlio também, do Alan Poor, né, esse tipo de produto no mercado internacional, e cada vez mais também um crescente interesse no mercado doméstico. E a Rizoma, você mencionou as certificações que vocês estão buscando, a adoção de melhores práticas, né, não só em questão do perfil do consumidor, mas também, né, nesse olhar que o investidor está pedindo em termos de ESG, e que mensagem você deixaria para possíveis investidores do setor? Leisa, eu vou ser bem breve aqui, até em função do tempo, mas eu acho que o que eu fiquei muito feliz ao conhecer a metodologia da CBI e ver esse trabalho que até o André mostrou no relatório é que esse trabalho está sendo feito em cima de uma base muito sólida. O agronegócio brasileiro tem mecanismos bastante sofisticados de captação de recursos, mecanismos de operações de mercado de capitais, como o CRA, que tem uma cadeia de auditores independentes, laudos, relatórios, compliance, né, que é muito bem montado e trazendo on top, né, essa metodologia da CBI de critérios claros, validados internacionalmente, para dar segurança para o investidor, por exemplo, se não é um investidor acostumado com o agronegócio, mas para dar uma segurança para o investidor sobre a aplicação desses recursos. Acho que, para além disso, então, em questão de acesso, né, acho que a CBI faz um bom trabalho de chancela, junto com todo esse arcabouço legal e de mercado de capitais que existem. Para além disso, acho que aí cada casa, cada investidor vai ter que avaliar como que atuar dentro desse setor, porque o agro é um setor muito grande, a gente viu agora um setor também muito resiliente, né? O Paulo mencionou, a gente sente isso, como a gente manteve a economia rodando e demanda crescente, mesmo nesse contexto que a gente vive atualmente, e para talvez uma parcela mais sofisticada de investidores, até olhando que tipo de transformações na cadeia ele quer ajudar. Então, tem primeiro um critério de elegibilidade, de acesso ao mercado, mas depois também esse recurso que eu estou aportando nessa cadeia, que tipo de transformação ela está ajudando a trazer. E acho que, aí voltando novamente para o relatório, as categorias são muito boas, né? Então, biodefensivos, conversão de pastos degradados, a tipologia ficou muito bem feita. Então, para mim, a mensagem é essa, a gente vê essa alavanca, o Alan mencionou que
a alavanca do capital de giro é fundamental para a agricultura. A gente vê a Rizoma, sendo uma empresa inovadora, a gente conversa com muitos produtores desse mundarão do Brasil que o Paulo mencionou, que querem sim migrar para sistemas mais sustentáveis ou até regenerativos, mas que o acesso a capital para fazer essa migração é um problema, é uma barreira. E os investidores têm um papel crítico de catalisar. O Paulo fez o papel dele, catalisando, trazendo a informação. Acho que agora os investidores têm um papel crítico de ajudar esse last mile para que toda essa cadeia brasileira, que já é muito verde, se torne mais ainda. Então, só para ser bem sucinto, essa seria a minha mensagem. Fábio, muito obrigada. Eu acho que você, enfim, coloca bons pontos em relação a isso, né? E especialmente essa catalisação dos recursos e como nesse financiamento verde é importante até para você fazer, né, essa questão da transição. Então, eu acho que uma excelente mensagem para o investidor e cada vez mais a gente quer trazer, como o Ângelo mencionou no início, ele teve que sair, mas ele mencionou, né, ouvir do investidor e trazer esse investidor para o Brasil, né, compartilhando o que a gente já tem feito. Bom, a última pergunta aqui em relação à discussão de hoje vai para o Paulo. Em novembro, a CBI lançou, né, do ano passado, a gente lançou um relatório de pesquisa com investidores europeus, né, como o Júlio mencionou, é um mercado que está mais sofisticado lá fora, o mercado internacional, e como os investidores estão também abordando essas questões climáticas na tomada de decisão e das áreas de interesse para investimento. E a John Deere está listada nesse relatório, uma vez que tem um crescente interesse por emissões do setor industrial, também de maquinário. Eu sei que o Fábio mencionou o uso aí dos tratores da John Deere em relação a Rizoma, e então eu queria perguntar para o Paulo como a John Deere tem olhado nesse mercado, acho que de finanças sustentáveis e títulos verdes, e como vocês enxergam essas vantagens, né, que uma operação pode oferecer e como também isso pode beneficiar o setor agrícola como um todo. Obrigada, Paulo. Ok, obrigado pela pergunta, Leisa. Eu vou concentrar um pouco mais na América Latina, que é a minha área de ação, né? Está claro para todo mundo de que nós estamos saindo da sustentabilidade como um negócio para um negócio da sustentabilidade, ou seja, ela entrou e o Covid ele simplesmente acelerou o processo, né? Toda essa questão do food security, food safety, tudo isso aí virou a bola da vez, a rastreabilidade, como é que você produz, com que rigor, quais são os protocolos, qual é a sucessão familiar que você tem na sua empresa para garantir que há 10, 15 anos você pode continuar merecendo um financiamento de longo prazo, enfim. E também fica claro para nós que essas linhas convencionais que o governo disponibilizou nesses últimos anos para financiamento de máquinas para uma coisa ou outra, ela vai se exaurir com o tempo e nós vamos caminhar para um mercado cada vez mais livre, com essa taxa de juros aí que nós estamos vendo, o sistema financeiro vai ficar muito mais ativo. E aí a maneira de se medir a taxa de juros vai ser por meio de indicadores de sustentabilidade. A John Deere está atento a esse mercado, é uma empresa extremamente focada na questão da segurança, na questão da questão ambiental. Essa é a nossa história. Passamos isso para os concessionários, nós envolvemos com os nossos clientes. Estou vendo o Fábio falar com tanto orgulho da Rizoma, mas nós tivemos inúmeras reuniões para discutir filosofia de trabalho. Não discutimos compra e venda de máquinas, nós discutimos se a John Deere poderia ser uma parceira dentro dessa lógica da sustentabilidade que a Rizoma se propôs a fazer. Então, eu acho que esse é o novo mundo, as parcerias por objetivos, por afinidades, por intenção, e muito menos por transação, né? Pura e simplesmente. E essa é a nossa, vamos dizer assim, nosso foco e aonde nós estamos olhando e pensamos que a coisa vai andar, Leisa. Não, perfeito. Acho que é uma excelente fala aqui de encerramento em termos da importância dessa sustentabilidade, né? Eu acho que não só em termos de operações específicas, mas é o DNA do nosso agro. Então, é muito importante a gente falar e compartilhar e cada vez mais trazer isso para essas discussões. A gente ultrapassou um pouco aqui, né, a nossa 1h30, mas eu acho que é uma discussão muito rica e eu acho que a gente poderia ter continuado aí, né, conversar
ainda por muito tempo. A gente tem, enfim, grandes especialistas, grandes empresas aqui. Então, eu gostaria de agradecer o Alan, o Júlio, o Fábio, o Paulo, né, o embaixador José Carlos, que teve que sair, pela participação e pela conversa, né, e uma discussão tão rica, que vem ganhando cada vez mais de destaque em termos de sustentabilidade, e convidá-los para o próximo encontro, que vai ser o último webinar dessa série, no dia 27, onde a gente vai falar sobre energia renovável para o agro, e as perguntas que a gente recebeu e a gente não conseguiu entrar, a gente passa, né, para os nossos panelistas, e com certeza a gente vai ter outros momentos aí para engajar nesse tema tão importante. Então, agradecer a participação de todos e desejar aí um bom almoço e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, Leisa. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde, Leisa. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, Tchau, boa tchau. tarde.